Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 61.4, sinal digital, canal aberto, também pelo canal 4 da NET e pelo site www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado mais uma vez pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje tenho o prazer de receber, aqui em nossos estúdios, a doutora Cristiane Pérez Sucena Moitinho. Olá. Muito obrigado pela sua vinda, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Agradeço. Doutora, nós vamos falar especificamente hoje de direito de família. A senhora é especialista em direito civil e a área da família é uma área bastante contundente. O que é a guarda do filho especificamente e quem determina essa guarda para um dos pais? A guarda é a responsabilidade de um dos pais assumir a criação do filho, provendo sustento, educação, saúde, todos os direitos constitucionais e os direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E geralmente a discussão acerca da guarda acontece em casos de divórcio ou quando a criança vai ser adotada, ou enfim, em casos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, conversando sobre a questão do divórcio, a guarda geralmente é estabelecida de comum acordo pelo casal quando do divórcio, ou se não chegam nesse acordo, é determinada pelo juiz. Hoje em dia nós temos a guarda compartilhada, que é a regra. Então, se os pais não chegam num consenso de quem vai ficar com o filho, o pai ou a mãe, os dois tendo condições de criar e de sustentar a criança financeiramente e emocionalmente, o juiz determina que a guarda seja compartilhada. A guarda unilateral, hoje, ela é fixada se por acordo das partes ou se o juiz entender que um dos genitores não tem condição de prover o sustento e a criação do filho. Essa seria, inclusive, a nossa próxima pergunta. Quer dizer, existe na justiça uma norma que se aplica àquela pessoa que tenha melhores condições? Exatamente. Exatamente. Melhores condições não significa melhores condições financeiras. Financeiramente. Exatamente. Tá. Às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo menor, não tem condições financeiras suficientes para prover integralmente o sustento da criança, mas tem condições emocionais, estrutura de família, de uma forma mais saudável para aquela criança crescer. Então, dos principais pontos que se verifica é se o pai ou a mãe se tem uma vida regrada, se não tem vida de promiscuidade, esse tipo de coisa, droga, enfim, tudo isso é considerado na fixação da guarda. Da guarda. Doutora, aquele ou aquela que está com a guarda pode impedir o direito de visitas se o outro, pai ou mãe, não estiver pagando a pensão alimentícia? Não pode. Não pode. Uma coisa não tira a outra. Então, voltando só um pouquinho com relação à guarda, para se apurar quem tem melhores condições, não é só chegar e dizer ao juiz, e o juiz vai dizer, olha, gostei mais do seu rosto, eu gostei mais... Não. Não é assim. É feito estudo psicossocial, tem uma equipe do Poder Judiciário, psicólogo, assistente social, que vai até a casa, que faz entrevistas e que vai dar um laudo, com base nesse laudo, na prova testemunhal, que o juiz vai decidir a questão da guarda. Agora, o fato do pai não pagar alimentos não tira dele o direito de visitas. Aliás, a criança precisa da presença do pai ou da mãe. Aqui a gente está falando que geralmente a guarda fica com a mãe, mas nós temos inúmeros casos em que é o contrário, que hoje o filho fica com o pai, quem tem o direito de visitas é a mãe, quem paga alimentos é a mãe. Mas o fato de deixar de pagar alimentos não tira do devedor o direito de estar com o filho. Aí existem outras formas de se resolver a questão financeira, mas o direito de visitas, esse está garantido. Está garantido. Doutora, uma curiosidade, a senhora falou que tem um tempo para essa consulta psicossocial até se estabelecer quem vai ficar. Isso demora muito? Demora. Demora. O processo
hoje é demorado. Então não adianta a gente imaginar que tudo se resolve de forma rápida. O que é rápido é o que é feito através de acordo. Quando as partes consensualmente resolvem o divórcio, a questão patrimonial, a questão dos filhos, das visitas, aí isso tudo a gente consegue resolver em uma semana. Uma semana, 2 no máximo, é possível se resolver isso. Agora, se a ação é litigiosa, o tempo é inimigo das partes, infelizmente. No caso, por exemplo, doutora, de uma tragédia. Vamos supor que haja uma tragédia, a criança fica sem o pai e sem a mãe. Não precisamos citar tragédias, mas acontece isso. E aí? O que a justiça faz em cima? Aí a gente entra com um processo pedindo uma medida liminar e aí nós vamos trabalhar com a possibilidade dessa criança ter os avós, tios, pessoas que podem... mais rápido até. Aí a gente está falando em liminar. Em sede de liminar é rápido, mas depende o que a gente considera rápido. Sei. Rápido, uma semana hoje em dia na justiça já quase não existe mais. Mas uma liminar a gente consegue de uma forma muito mais rápida. Voltando, no divórcio, até a sentença de mérito é um processo que pode demorar até 2 anos, em primeiro grau. Pode até demorar isso, litigioso. Então, a gente pede em sede de liminar de tutela antecipada que se aprecie, que se fixe a guarda, regulamente a visita de uma forma antecipada, porque essa criança durante 1, 2 anos tem que continuar convivendo com os pais, tem que ter garantido todos os seus direitos. Aí isso sim é mais rápido, a sentença de mérito que é demorada. No caso da criança perder os pais, se faz um pedido para ser regulamentada a guarda, que é feito de forma provisória. Então a guarda provisória sai de uma forma rápida até o processo ser concluído para ser deferida definitivamente. Nesse ínterim, a criança fica no conselho tutelar, é isso? Sob a tutela? Quando tem avós, não, já isso pode ficar não com a acontece, não acontece. Mesmo não que provisoriamente. Se acontecer uma tragédia, a criança perdeu os pais, os avós vão lá, no outro dia já entram com um pedido de guarda provisória e o juiz vai deferir. Vai ser demonstrado que houve, enfim, os pais morreram, mas que tem os avós. Quando não tem família, quando não tem ninguém, aí então ela vai fica sob a tutela do sobre conselho. A tutela do Estado e depois pode ser até encaminhada para adoção. Tá certo, então. Doutor, agora o que fazer quando aquele que não tem a guarda leva a criança e se recusa a devolvê-la no dia e hora marcados? Você sabe que isso é um problema seríssimo, Sério? Porque o que a gente está falando aqui é a questão da demora do processo, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje é que se prega uma felicidade que não existe, né? Então a gente vê aí nas mídias sociais, tal, é um mundo cor-de-rosa que... E aí, por conta disso, as pessoas procuram no outro o que é impossível de se ter. Os relacionamentos normais podem sim serem felizes, com harmonia, mas não uma coisa sem oscilações. Então, o que acontece? Na eventualidade do divórcio, um dos dois acaba saindo ferido. E aí o que a gente costuma dizer é que o tempo é o melhor remédio, mas o tempo para o pai que fica uma semana sem ver o filho é muito comprido. E da mesma forma o tempo para uma mulher que saiu ferida, machucada, ter que ver o ex-marido toda semana é um tempo curto demais. Então é muito relativo isso. O que precisaria? Que o casal tivesse maturidade suficiente para não usar a criança. Porque a mãe que entrega para a visita, ela está entregando tudo que ela tem de mais precioso. Sim, sem dúvida. E vai junto com ela todo o anseio e medo de perder. O pai, às vezes, usa isso para irritar, para machucar, e aí começa a atrasar, não atender telefone, chega a hora de devolver, não devolve, e aí fica aquelas ligações infinitas, enfim. O que fazer? Tenta 1 ou 2 vezes, não conseguiu, tem que se fazer um boletim de ocorrência e aí a medida é uma busca e apreensão de menor. Mas, infelizmente, tem a questão do tempo. Doutora, nós vamos mudar um pouquinho agora o foco. O telespectador, às vezes, tem dúvida nisso
Eu gostaria de saber da senhora, primeiro, o que é pensão alimentícia e como é que se faz para pedi-la? A pensão alimentícia é o valor que é fixado para o sustento da criança, que é pago para aquele que não detém a guarda. Então, no divórcio, eu fico com o meu filho, o meu marido vai pagar pensão alimentícia para a criança. Os pais têm o dever constitucional de criar e sustentar o filho na proporção de 50% para cada um. Então, o fato de haver o divórcio, e você percebeu que a gente não fala mais tanto em separação, porque agora não existe mais a separação judicial como antes, é só o divórcio, né? O fato de os pais terem se divorciado não significa que aquele que detém a guarda não tem obrigação de sustento. Não, os dois têm. O valor da pensão é fixado de acordo com a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Ah, mas não tem aquela história de 30% do que ganha? Não. Isso se convencionou, é o que se aplica. A pessoa ganha, por exemplo, um salário mínimo. Um salário mínimo hoje, para você tirar alguma coisa, é dificílimo. Agora, imagina para quem receber um valor menor do que um salário mínimo, o que se faz com esse valor? Então, se convencionou os 30% do salário, mas isso aí é suficiente? Não, está longe de ser. Então aí a gente vê que a letra da lei às vezes é um pouco utópica, né? Porque a necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga, mas fica um pouco discrepante da realidade. Tá certo. Doutora, nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Câmara, Cidadania, em 1 minuto só. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Estamos de volta com Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET, e você pode acompanhar a nossa programação agora pelo canal 61.4, sinal digital. Outra maneira de assistir o programa e toda a nossa programação é acessando o portal www.riopreto.sp.leg.br. Hoje nós estamos conversando sobre direito de família com a doutora Cristiane Pérez Sucena Moitinho. Doutora, nós queremos saber agora o seguinte: a pessoa que ficou desempregada parou de pagar a pensão, ela pode ser presa? Pode. Muito se discutiu agora neste ano se haveria mudança ou não com o novo Código de Processo Civil. E o novo código está aí, já entra em vigor no começo do ano. E a pessoa pode sim ser presa. O regime é o fechado. E como funciona? Deixou de pagar alimentos, aquele que é o credor, o filho, pode entrar com uma ação chamada execução de alimentos, cobrando os 3 últimos meses, assim como aquelas que se vencerem no curso do processo, pedindo a prisão do devedor. Quando a dívida é grande, às vezes passa lá 6 meses, 8 meses e não entra com a execução, a gente só pode pedir a prisão dos últimos 3 meses. Do período anterior, tem que encontrar bens para penhora, para satisfação do crédito. O devedor é citado para pagamento em 3 dias, para explicar por que não pagou ou para comprovar o pagamento. Se ele não fizer nada disso, hoje já é de imediato decretada a prisão civil dele. Com a lei nova, com o código novo, o juiz pode determinar o protesto do título da sentença que fixou alimentos, e aí então, além de tudo, ele vai estar negativado por conta dos alimentos e ainda assim decretar a prisão. E a prisão não exime a responsabilidade do pagamento, então ele pode ficar até 3 meses preso
ele vai sair, vai ter que pagar todo atrasado e ainda todas aquelas que se vencerem no curso do processo. É bem sério, então. É muito sério. É o único tipo de prisão civil que existe hoje é do devedor de alimentos. Com a lei nova, com o Código Novo, ficou estabelecido, já está regrado agora, que tem que ficar em cela especial, separado dos outros presos, mas ainda assim é prisão e a prisão só é revogada com o pagamento. Foi decretada a prisão do devedor. No outro dia ele foi lá e quita, ele vai ser posto em liberdade. Se ele não fizer isso, ele vai ficar o período que o juiz determinou na prisão. Puxa vida. A senhora citou há pouco divórcio. Nós gostaríamos de saber o que é o divórcio judicial e quais são os tipos. O divórcio judicial é aquele que a gente leva até o juiz. Juiz, eu não quero mais continuar casada, eu quero me separar. Hoje em dia não se discute a causa do divórcio. Então, o simples fato da pessoa dizer que não quer mais continuar casada já obriga o juiz a decretar o divórcio. A discussão vai ficar acerca do patrimônio, mas aquela discussão que havia antigamente, se houve abandono de lar, se não houve, não existe. Existe abandono, mas num prazo muito maior do que era antigamente. Então, teve aquela briga enorme, chegaram à conclusão que não dá para continuar junto, não precisa ficar mais na mesma casa com medo de se perder direito, que não acontece isso mais. E o divórcio pode ser litigioso ou consensual. No consensual, as partes levam, se tiver filhos menores, levam para o juiz a vontade de se separarem, o juiz decreta o divórcio. No litigioso, é feita toda a discussão acerca do patrimônio, guarda, alimentos, enfim. E o divórcio pode ser extrajudicial também, desde que não haja filho menor. Tá certo. Agora, qual o prazo mínimo, doutora, de convivência para que a união seja considerada estável? Não existe. Não existe. Não. Antigamente existia. É por então isso que é eu uma lhe fiz dúvida, essa pergunta. exatamente, é uma dúvida hoje que impera, porque as pessoas ainda imaginam que haja necessidade de um tempo mínimo ou da existência de filho. Não. A união estável, ela se configura pela união pública, contínua e duradoura de duas pessoas com o intuito de se formar uma família. O que se privilegia aí é a família em si, tanto que se fizerem um requerimento simples para o juiz, eles vão estar casados, mas não existe um tempo mínimo de convivência. O simples namoro não caracteriza a união estável. Há necessidade de viverem como marido e mulher, de serem vistos como marido e mulher. Também não há necessidade de se morar no mesmo teto. Então, pode existir união estável, cada um morando na sua casa. Isso inclui também a união estável entre os homoafetivos? Sim, também. Okay. Também. Quais as consequências agora da separação de uma união estável? Nenhuma. Nenhuma. A diferença entre o divórcio e o casamento e a união estável não existe diferença. Não existe. Não. Tanto que na união estável, se o casal não tem um contrato de união estável, ele precisa do reconhecimento. Então, a gente viveu junto 10 anos, sem estar casados, mas como se casados fôssemos, daí 10 anos não queremos mais, temos que ir até o juiz reconhecer a união estável, com início há 10 anos atrás, para decidir a questão patrimonial. Se não houver contrato e nem pacto quanto ao regime que vai vigorar nessa união, o regime aplicado é o de comunhão parcial de bens, como no casamento, em que tudo aquilo que foi adquirido depois da união é dividido para os dois. Okay. Existe a obrigação de fidelidade, todas as obrigações do casamento hoje estão presentes na união estável. Esses dias eu vi uma reportagem de 3 mulheres querendo um reconhecimento de união estável das 3. Isso já está fora do que seria possível, porque uma a fidelidade, o respeito mútuo, isso aí tudo tem que estar presente para ser configurado. Por isso que não tem diferença entre um e outro. Tá certo. Agora, e os bens, doutora? Caso de separação, divórcio, como é que esses bens serão partilhados? Depende do regime.
do casamento. Sim. Hoje nós temos aí o regime de comunhão dos aquestos, separação de bens, comunhão parcial de bens e comunhão universal de bens. Se não houver pacto antinupcial, quando a gente vai fazer os proclamas, tal, se não houver pacto, o que vige é a comunhão parcial de bens, que tudo aquilo que foi adquirido depois do casamento deve ser partilhado. Não integra isso, herança, nada disso. A separação de bens depende de formalizar isso por pacto antinupcial, assim como a comunhão universal. A diferença da comunhão universal da parcial é a questão da herança e dos bens adquiridos anteriormente ao casamento. Tá certo. Da mesma forma para a união estável. A união estável Exatamente. também. A mesma coisa. Se for feito contrato de união estável e se estabelecer qual regime é um regime diferente de comunhão parcial, é aquele regime que vai ser aplicado. Me parece, doutora, que a gente vê falar muito em união estável, mais do que o próprio casamento, a instituição. Isso é verdade? Então, eu não sei dizer, não tenho estatística disso, mas o que as pessoas imaginam é que acaba sendo mais barato, porque o casamento exige uma série de formalidades, custos. Então, o que acontece? As pessoas acabam indo morar junto e aí acaba acontecendo com mais frequência. Só que eu falo que o casamento hoje é muito mais barato que a união estável, porque no caso de separação do casal, na união estável, a prova tem que ser feita desde o início, então tem que se juntar fotos, cartas, e-mails, de todo o período, comprovar que houve para decidir a questão patrimonial. Então, por segurança, o melhor é ou fazer o contrato de união estável, já especificando o início, ou então o casamento. Mas a gente vê, sim, que as pessoas têm tendência, sim. Doutora, o que pode fazer a pessoa que esteja sofrendo violência ou maus tratos por parte do cônjuge? Esse é um assunto extremamente delicado, porque a pessoa, a princípio, tem vergonha de falar sobre isso e tenta de toda forma, não sei se eventualmente idealizam um marido perfeito e aí quer que todos acreditem naquilo, né? Um marido, um companheiro, mas tem que se fazer um boletim de ocorrência. Essa é a primeira providência, tem que ir até a Delegacia de Defesa da Mulher e lá tem que dar notícia do que aconteceu. Chegando lá, se houver machucado, lesão, tem que ser feito um exame de corpo de delito. Se não, se foi, porque existe também os maus tratos emocionais, psicológicos. Às vezes a mulher é tão humilhada, tão xingada, suporta cada coisa tão absurda que não há necessidade do machucado físico para ir até a delegacia fazer boletim de ocorrência. E lá, eventualmente, se for o caso, e a mulher tiver a intenção de dar continuidade disso, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha para que o marido fique impedido. Medidas protetivas. Exatamente, exatamente. Ele fica impedido de voltar para casa. Só que, geralmente, faz boletim de ocorrência e fala que não quer continuar e aí fica por isso mesmo. Acontece muito isso. A gente vê e a gente ouve, inclusive, falar que tem muita mulher que às vezes vai à delegacia, faz o boletim, no outro dia chega lá, quer retirar a queixa. Infelizmente, a questão patrimonial acaba pesando muito. Geralmente isso acontece com mulheres financeiramente dependentes do marido. Dependente do marido. Doutora, a gente teria muito mais que conversar sobre direito de família. Nosso tempo é curto, a senhora sabe. Mas eu agradeço esses momentos que nós passamos aqui, a senhora dando uma aula aí sobre direito de família. Muito obrigado. Eu agradeço. Mais uma vez por sua presença. Espero tê-la, quem sabe, um outro dia aí para a gente continuar o papo, ok? Tá joia. Agradeço. Obrigado. O Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.